comigo, ouvir a palavra de Deus. Você está assistindo o seu programa Assembleia de Deus com você. O nosso abraço a todos os membros e congregados de nossa querida Assembleia de Deus do 2º Distrito de Rio Branco, aos nossos obreiros, a diretoria da igreja, pastores diários, seus familiares, membros e congregados, enfim, a todos. Deus abençoe a sua vida de maneira gloriosa, de maneira maravilhosa. Nosso abraço a todos os nossos irmãos de outras igrejas evangélicas, a você que ainda não é evangélico, mas tem nos acompanhado todas as sextas-feiras. Deus abençoe de maneira gloriosa a sua vida. Nosso desejo é que a sua vida seja abençoada através do nosso programa. A sua vida seja transformada pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da operação do Espírito Santo na sua vida através do nosso programa. Eu quero oferecer a você o primeiro hino do nosso programa de hoje. Deus o abençoe através desta mensagem musical e vamos juntos assistir o primeiro hino do nosso programa. Certamente Deus vai falar aos nossos corações. Podemos escolher tudo que entra no nosso coração. Só alegria, só paz, só amor. Querido Jesus, eu entrego a Ti o meu coração. O meu coração é uma casinha que guarda um segredo especial. Só tem fechadura dentro da portinha. Jesus me deu a chave original. Um pouquinho mais rápido agora, gente. Vamos! O meu coração é uma casinha que guarda um segredo especial. Só tem fechadura por dentro da portinha. Jesus me deu a chave original. Nada pode entrar no meu coração sem a minha permissão. Toque, 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 quem bate é o não. Não me leve a mal. Show, sai pra lá. Toque, 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 quem bate
volta com o seu programa Assembleia de Deus com você. Queremos convidá-lo agora para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no qual nos basearemos para a reflexão de hoje. Se você puder, abra a sua Bíblia em Provérbios 22 e apenas o versículo 6, que nos diz assim: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amados amigos e irmãos telespectadores, nós vamos dar sequência à mensagem que iniciamos no programa passado sobre a construção de um relacionamento sólido, de um relacionamento saudável entre os pais e os filhos. O texto sagrado que nós acabamos de ler é um texto muito didático, é um texto que por si só já é perfeitamente possível de qualquer pessoa que lê entender. Mas eu gostaria de usá-lo nesta manhã, no nosso programa de hoje, para mostrar-lhe que esse texto da Palavra de Deus contém diversos ensinamentos para as nossas vidas, que nós precisamos observar para que possamos construir um relacionamento sólido, um relacionamento saudável entre os pais e os filhos, ou os pais em relação aos seus filhos, porque, na verdade, a construção deste relacionamento saudável tem que partir dos pais, porque são os pais, os educadores das crianças, os educadores dos filhos, portanto, cabe a eles a responsabilidade da construção deste relacionamento. E depois que a responsabilidade dele é entendida e colocada em prática, ao filho cabe aceitar este relacionamento, passar a ter um relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, de tal maneira que ele possa entender a educação, o ensino, a instrução que o seu pai está lhe dando para formar então este relacionamento sólido que é de fundamental importância para a vida da família, para a vida da sociedade, como nós já vimos no programa passado. Então a palavra de Deus diz: ensina ao menino no caminho em que deve andar. Observe bem, se o pai quer que o seu filho ande por um caminho errado no relacionamento com ele, com a sua mãe, se os pais querem que os filhos não os respeitem, não os honrem, o pai só precisa também não respeitar os seus filhos, não ensinar os seus filhos os bons costumes, as boas coisas que ele precisa aprender. Por isso a palavra de Deus diz: ensina ao menino, instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Se o pai quer ter um bom relacionamento com o seu filho, o pai então deve relacionar-se bem com ele. O pai deve tomar a iniciativa de ser o exemplo para o seu filho, para que este filho possa ter no pai, esse filho possa ter na mãe, pessoas com quem possa se relacionar para viver a sua vida, para tirar as suas dúvidas, para receber as primeiras instruções de que necessita e continuar ao longo da vida, enquanto estiver em casa, recebendo as instruções e orientações de que precisará para viver neste mundo. Mas para isto, o pai tem que ter um bom relacionamento com o seu filho. Se não tiver, nada feito. Se não tiver, não haverá instrução. Se não tiver um bom relacionamento, não haverá educação, não haverá amizade, não haverá amor. Se não houver um bom relacionamento, não vai haver paz nem alegria. A família, o relacionamento entre os filhos e os pais vai ficar uma verdadeira zorra, vai ficar uma verdadeira balbúrdia onde ninguém vai se entender. Mas eu gostaria de, no nosso programa de hoje, pensar com você, então, sobre essa construção. Na construção de um relacionamento saudável e sólido, os pais precisam levar em conta os conflitos de gerações. E o que significa conflitos de gerações?
Primeiramente, eu quero dizer para os pais que me assistem nesta manhã que nós que somos pais, somos de gerações mais antigas que os nossos filhos. Não podia ser diferente. E como somos de gerações diferentes, se nós não tivermos entendimento, se nós não tivermos sabedoria para lidar com os nossos filhos, para nos relacionar com os nossos filhos, eles não vão querer se relacionar com a gente. Por quê? Porque vão nos chamar de caretas, vão nos chamar de ultrapassados, vão nos chamar de pessoas sem informação. Nós hoje estamos vivendo num mundo onde a informação avançou de maneira muito grande, de maneira extraordinária, onde as criancinhas, quando nascem, logo nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, elas já estão sendo acometidas por uma síndrome, os especialistas estão chamando de a síndrome do exagero, da síndrome do excesso de informações. Então nós precisamos pensar que os nossos filhos estão vivendo numa geração da informação. Nós nascemos e crescemos numa geração com muito menos informação. Por isso, então, acontecem os conflitos de gerações, o que nós chamamos de conflitos de gerações. Então, para termos um relacionamento sólido com os nossos filhos, precisamos levar em conta, então, esse momento ou esse fato, os conflitos de gerações. Em primeiro lugar, as gerações mais jovens pensam diferente das gerações mais antigas. O seu filho não pensa igual ao senhor ou à senhora. O senhor e a senhora não pensam igual aos seus filhos. Então precisamos levar em conta isto. Eles têm uma maneira de pensar, nós temos uma outra maneira de pensar. E essas maneiras de pensar entre pais e filhos que são diferentes, que são divergentes, não devem ser motivos de desunião. Pelo contrário, pais e filhos precisam aprender a respeitar a maneira de pensar um do outro para que aconteça um relacionamento sólido, um relacionamento saudável. E eu anoto aqui o seguinte: é preciso que pais e filhos pesem as maneiras como veem e entendem as coisas que estão ao seu redor, ao invés de criarem conflitos de relacionamentos. É preciso entendimento e renúncia para que não danifiquemos os nossos relacionamentos com os nossos filhos ou com os nossos pais. Às vezes o pai precisa renunciar a algo, o filho precisa renunciar a algo. O pai, como tem uma visão mais experimentada, precisa perceber quando o seu filho está precisando de ajuda, está precisando de uma palavra, ou quando ele deve calar. Enfim, nós pais precisamos nos relacionar bem com os nossos filhos. Agora precisamos entender, nós somos de gerações diferentes. A nossa geração, ou na nossa geração, aqueles que já passaram dos 40, já passaram dos 50, nós não podíamos nem passar por perto dos nossos pais quando eles estavam conversando com pessoas adultas. O filho não podia nem chegar perto. Hoje é diferente. Se naquela época a gente chegasse perto do pai e a mãe, quando estivessem conversando com pessoas adultas, com outras pessoas, geralmente a gente era castigado. Hoje é diferente. Hoje o pai, se o filho chega e o pai está conversando com alguém e o pai não quer que o filho ouça ou participe da conversa porque ainda não tem idade para aquilo ou não interessa a ele ouvir o que está sendo tratado, o pai deve, com cuidado, com carinho, falar para o filho: meu filho, minha filha, vamos aqui, vamos ali, tirar o filho, chamar alguém para tirar. Mas naquela época era diferente. Naquela época era na surra, era no castigo, era de tal maneira que quando o pai olhava com o olho assim mais fixado no seu filho, o filho já entendia tudo. Então pense, nós somos de gerações diferentes, temos pensamentos diferentes, temos costumes diferentes.
vemos as coisas de maneira diferente, ouvimos as coisas de maneira diferente. Para isto não se constituir num grande problema, os pais precisam ter a graça de Deus, os pais precisam renunciar, os pais precisam ter sabedoria de Deus. Em segundo lugar, as diferenças culturais entre os pais e os filhos não devem desunir a família. É muito grande a diferença cultural que existe entre os pais antigos ou os pais mais antigos, não tão antigos, mas os pais que já passaram dos 40 anos, dos 50 anos, os pais mais jovens não, porque os pais mais jovens estão vivendo na presente geração, nesse presente momento de muitas transformações. Mas aí eu anoto ainda o seguinte: a falta de estudo de alguns pais deixou a sua capacidade de compreender as coisas bitoladas à época em que eles nasceram e foram criados. Escute bem. Não é pecado, talvez não seja errado você não ter estudado como seus filhos estão estudando, mas deixa eu lhe dizer, não fique parado. Nós que temos filhos, nós que os netos estão chegando, precisamos compreender as coisas, precisamos entender as coisas, eles vão precisar de ajuda. Eles vão certamente em algum momento precisar da nossa ajuda. E se nós estamos bitolados, se nós aprendemos as coisas do passado e não nos atualizamos, que ajuda nós vamos poder dar? Nenhuma ajuda. O máximo que vamos, ou tudo que vai acontecer é o conflito de gerações. Nós não vamos entender eles não vão nos entender, porque nós estamos bitolados ao nosso passado. Nós continuamos vivendo no passado, mas eu quero lhe dizer que nós estamos vivendo no presente. Não podemos viver mais no passado. Nós somos do passado, mas estamos vivendo no momento presente. E aí eu digo mais, o mundo de hoje é diferente. Os pais precisam se relacionar com seus filhos, levando em conta os ensinos da palavra de Deus, aqueles que são cristãos, e a época em que estamos vivendo. Eu não posso querer criar um filho hoje, por exemplo, de 5 anos, de 2 anos, 3 anos, 10 anos, 12 anos, como meu pai criou há 30 anos, 40 anos, 50 anos. Porque não vai dar certo, não vai funcionar. Então eu preciso entender que as diferenças culturais, as diferenças de conhecimento, as diferenças de saberes são imensas e eu preciso me atualizar, eu preciso chegar o mais próximo possível dos saberes dos meus filhos, da cultura dos meus filhos, dos meus netos, para que eu possa ter a capacidade de orientá-los. Talvez você diga, eu já passei do tempo para estudar, para aprender. Não, ninguém nunca passa do tempo para aprender. Enquanto temos vida, temos tempo para aprender. E aí, não dá certo para os nossos filhos as metodologias que os nossos pais usaram em relação a nós. Não vai dar certo, não vai funcionar. As metodologias são diferentes, os tempos são diferentes, o entendimento é diferente. Então, tudo hoje é diferente. E nós precisamos, resumindo aqui, estar atualizado com o tempo em que estamos vivendo. Em terceiro lugar, a falta de tempo dos pais para estar com os seus filhos, para educá-los. Os pais do passado tinham muito mais tempo para ficar com os seus filhos e por isso podiam dar aos seus filhos, como diz a palavra de Deus, podiam ensinar, instruir os seus filhos no caminho em que eles deveriam andar. Hoje os filhos ficam soltos muito rapidamente, muito cedo da vida, as crianças já ficam à mercê às vezes das babás, ficam à mercê de um parente para cuidar ou às vezes ficam sozinhas, porque os pais não têm tempo para criar os seus filhos, para estar com os seus filhos. O mundo de hoje, a vida de hoje é um corre-corre tremendo, mas isso tem sido muito prejudicial ao relacionamento dos pais com os filhos, porque os filhos estão sendo criados ou estão crescendo sem identidade. E aí eu digo o seguinte, quando não damos tempo para os nossos filhos em sua criação e educação, não pode haver relacionamentos saudáveis. E não havendo relacionamento sólido, não havendo relacionamento saudável, os conflitos de gerações tendem a ser mais frequentes na vida da família.
eles tendem a crescer. O tamanho do amor com que os pais amam os seus filhos, o tamanho medido, melhor dizendo, o tamanho do amor com que os pais amam os seus filhos é medido pela quantidade e pela qualidade do tempo que os pais passam com os seus filhos. Se nós não damos tempo para os nossos filhos, tempo com qualidade, nós não vamos poder ter um bom relacionamento com os pais. Hoje, quando muitos filhos acordam, os pais já foram trabalhar. Quando os pais chegam do trabalho, os filhos já estão dormindo. E às vezes, quando é num fim de semana, num feriado, o pai ainda tira para fazer alguma outra coisa e o filho continua só. O filho continua sem a presença do pai. Deixa eu lhe dizer uma coisa. É fundamental a presença do pai e a presença da mãe na criação dos filhos para a formação de um bom relacionamento, para a formação de pessoas sadias na sociedade, pessoas sadias psicologicamente falando. Hoje nós temos muitas pessoas desequilibradas na sociedade, pessoas que por qualquer coisa perdem a paz, perdem a cabeça, porque faltou talvez a presença do pai, a presença da mãe, quando mais eles precisavam. Escute, o seu filho criança precisa da sua presença, mas o seu filho adolescente precisa muito mais da sua presença. Portanto, tire um tempo, reserve tempo para que você possa estar com o seu filho, olhar no olho do seu filho, brincar com o seu filho, correr com o seu filho, pular com o seu filho, estudar com o seu filho, sorrir com o seu filho. Reserve tempo, porque isto será decisivo no seu relacionamento com ele e será decisivo no futuro deste filho. E em último lugar, a falta de condições financeiras e o consumismo que vivemos nos nossos tempos tem sido um outro problema, um outro fator gerador de problemas ou de geração de conflitos entre os pais e os filhos. E aí eu digo, as frequentes publicidades que nós assistimos na televisão, nos jornais, na internet, né? E em outros meios de comunicação tem levado muitos de nossos filhos adolescentes, crianças, jovens, a exigirem de seus pais coisas que às vezes os pais não têm condição financeira de suprir-lhes. E aí isso tem sido problema, porque o nosso filho vê que o filho do vizinho tem e ele quer. Mas o pai não tem condição. O filho precisa entender que nem tudo aquilo que ele quer, ele precisa. Nem tudo aquilo que ele quer, o pai pode dar. E os pais precisam saber conversar com os seus filhos para que eles entendam esta realidade. Porque, ainda que o pai possa, nem tudo que o filho quer, o pai deve dar. Porque o pai estaria formando no seu filho uma consciência de que ele tem tudo aquilo que ele quer. E quando ele não puder adquirir, quando ele não puder comprar no futuro, ele vai fazer o quê? Ele vai tomar de alguém, ele vai furtar de alguém, ele vai roubar de alguém, porque ele foi criado entendendo que tudo que ele quer, ele tem que ter. Então, quase finalizando, outro problema nessa área são os pais que às vezes estão desempregados e esperam que os seus filhos os sustentem. Ou às vezes os filhos que até trabalham, mas não ajudam os seus pais. Mas tem um outro problema muito grave, são os filhos que hoje nem estudam e nem trabalham. E já passaram dos 18, já passaram dos 20, dos 25 e continuam aí sendo sustentados pelos seus pais. É a geração chamada nem estuda e nem trabalha, não quer saber de nada com a vida, estão desiludidos, estão frustrados com a vida. Eles não querem estudar, não querem trabalhar, porque acham que os seus pais devem continuar sustentando as suas vidas. Amigo e irmão, nós precisamos ter muita graça de Deus, muita sabedoria de Deus para lidar com todos esses conflitos de gerações. E eu quero lhe dizer, finalizando, não se desespere se você está tendo um conflito de gerações com seus filhos. Procure graça de Deus, ore a Deus, busque sabedoria de Deus, Ele vai lhe dar sabedoria. Busque entendimento,
Busque entender o seu filho. Não procure entender o seu filho de acordo com o seu próprio entendimento. Procure entender o seu filho olhando para ele com os olhos dele, pensando nele com o pensamento dele. E aí, certamente, nós vamos entender os nossos filhos e os conflitos de gerações vão diminuir. Seja qual for o tipo de episódio que queira causar um conflito entre os pais e os filhos, quando o pai, especialmente, tem graça de Deus, tem sabedoria de Deus, tem entendimento de Deus, ele vai poder minimizar esses conflitos, vai ter um bom relacionamento com o seu filho, a sociedade vai ganhar, a família vai ganhar e Deus vai ser glorificado. Que Deus o abençoe e eu quero orar com você e por você. Pai Santo que estais nos céus, eu oro, meu Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por todas as pessoas que nos assistem e que nos ouvem neste momento, Pai. Eu peço que a Tua graça repouse sobre cada pai, sobre cada mãe, a Tua graça repouse sobre os filhos, Pai. E que cada pai, cada avô, Senhor, cada avó, cada mãe possa compreender, meu Pai, que precisa formar um bom relacionamento com os seus filhos, com os seus parentes, Pai, para que assim possamos ajudar-nos a crescer como homens de bem. Deus bendito e eterno Pai, eu oro para que a mão do Todo-Poderoso se estenda sobre cada uma destas famílias que estão nos assistindo, Pai, que a Tua graça repouse sobre eles e que o Senhor resolva os seus problemas, os seus conflitos e que a paz seja estabelecida em cada vida para a Tua glória e para o Teu louvor. Pai Santo que estais nos céus, nós Te adoramos e ministramos sobre estas vidas em nome de Jesus. Amém. Deus continue abençoando a sua vida. Este é o seu programa Assembleia de Deus com você. Um programa oferecido a você pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus do 2º Distrito de Rio Branco. E é uma alegria tê-lo em nossa audiência todas as sextas-feiras. Se este programa tem feito bem para a sua vida, se este programa tem abençoado a sua vida, ore por nós. Divulgue para o seu amigo, para o seu parente, para o seu vizinho e assim você estará sendo o missionário deste programa, auxiliar deste programa, levando a mensagem da palavra de Deus a muitas outras vidas. E já estamos chegando ao final de mais um programa Assembleia de Deus com você, mas eu quero ainda convidá-lo a participar conosco neste próximo domingo, em todas as nossas congregações e em nossa sede, às 8 da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas, culto de louvor e adoração a Deus. Venha participar conosco. Procure uma de nossas congregações ou a nossa sede, que está na rua Palmeiral, 269, bairro Cidade Nova, bem ao lado da antiga rodoviária, que hoje é Secretaria da Juventude. E será um prazer muito grande recebê-lo em nosso culto à noite neste próximo domingo. Que Deus lhe dê um bom fim de semana, que a mão do Todo-Poderoso se estenda sobre a sua vida e sobre a sua família. E querendo Deus, nós voltaremos na próxima sexta-feira com mais um programa Assembleia de Deus com você. Até lá e que a mão de Deus seja sobre a sua vida.